Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, nesse segmento que eu chamo de Toques da Bolsa, que a gente troca uma ideia sobre informações que a gente aprendeu no passado e que nos trazem até aqui e que de certa forma podem nos ajudar quando nós tomamos decisões em relação às nossas carteiras. Na verdade, o dia de hoje, dia 10 de outubro de 2023, temos poucos movimentos, nada significativo, principalmente porque, no geral, o que está tomando conta dos noticiários e dos jornais é exatamente esse conflito, esse último conflito no Oriente Médio, e com isso, evidentemente, a gente acaba verificando que o reflexo direto dentro do contexto do nosso mercado, ele acaba dispersando os interesses gerais. E com as atenções voltadas para essas questões conflituosas, a gente pode verificar que no dia de hoje, como eu já disse, dia 10 de outubro de 2023, a nossa Bolsa de Valores ela está crescendo, aqui ascendendo 1,29%, chegando a 116.600 pontos aproximadamente. Já o índice Bovespa do dividendo inteligente, ele vai a 1.347 pontos, mas a gente sabe que nós não temos históricos, ele recém começou na última segunda-feira a vigorar, mas a gente está tomando como referência, e em relação a ontem pelo menos, ele sobe aqui 1,24%. Eu não vi nada muito significativo na nossa Bolsa de Valores, mas algo que me chamou muita atenção é exatamente o movimento que vem sendo feito pela TRPL4, a exa-CTEP. Ela fica aqui em torno dos 22,18, ela na verdade não acende, ela fica sempre nesse patamar. Ela, embora cresça aqui 0,27% no dia, me parece que ela está encontrando um patamar. Abaixo desse valor, eu provavelmente deva fazer um novo aporte em exa-CTEP. Outra ação que tem me despertado muito a atenção, em particular no dia de hoje, ela me chamou a atenção, foi BB Seguridade. Eu já vou mostrar uma referência aqui de uma notícia que dá para nós tirarmos alguma informação e um conhecimento. Veja que, ao contrário das outras, BB Seguridade ela veio crescendo nos últimos dias, ela está aqui em 31,71, ela decai em relação a ontem 0,53%. Se você acompanha o canal, sabe que abaixo dos 30 eu sempre considero aumentar a minha posição em BB Seguridade. Mas eu não falei em BB Seguridade de graça. A gente pode verificar aqui no site da Money Times uma informação aqui, uma reportagem. Ela foi assinada por René Dantas, normalmente ele que assina essas reportagens. É uma reportagem do dia 7 de outubro de 2023. E aqui na manchete, veja aqui, BB Seguridade é foguete e está pronto para decolar. É uma linguagem do jargão do pessoal que trabalha com o mercado de capitais, mas quem está dizendo isso é a Empíricos Investimentos. E ela faz uma alteração no seu portfólio, o que eu achei bastante interessante aqui de nós conversarmos sobre isso, porque veja que a Empíricos Investimentos, ela fez uma troca de todas as ações da carteira semanal. Então, na verdade, esse trabalho mais dentro de um aspecto especulativo. Mas veja que saíram aqui, ó, na carteira. Aliar, Brasil Agro, Enalta, Raia Drogasil e a Santos Brasil. Todas essas saíram da carteira da Empíricos. E quais foram as que entraram? Entraram aqui Brasil Agro, que é até curioso para mim, porque se tirou aqui, né? Entrou ali embaixo, eu acho que tem talvez alguma coisa errada nessa reportagem. A BRF, a Fleury e a Suzano. Mas o mais importante, você pode verificar aqui, que entrou BB Seguridade dentro da carteira, que é isso que é nesse aspecto que a reportagem está afirmando mais a sua intenção. Então veja aqui, ó, entre os destaques, a Empíricos vê BB Seguridade como um foguete, jargão assim, né? Ela há um entendimento que a companhia está pronta para que esse valor suba nos últimos dias. Veja aqui, ó, um viés de alta do curto para o longo prazo. O papel tem gráfico exemplar. Então, aqui quando ele fala em gráfico exemplar, ele está querendo dizer que eles estão fazendo uma análise gráfica. Eu, na verdade, não
confio muito nessas análises gráficas. Não sei exatamente qual é o parâmetro que eles adotam para chegar nessa conclusão, mas veja que ele toma por base, não estou dizendo que são os parâmetros, mas a base, o total das médias, todas elas apontando uma convergência dele, segundo eles, ali para cima. Tomara que isso não aconteça, eu vou torcer para que não aconteça, para que, muito contrário do que ele está dizendo, ela regrida, porque abaixo dos 30 é o que realmente me interessa. Nos últimos tempos, essa ação chegou a bater nos R$ 38, o que para mim é um valor bastante alto, principalmente quando eu considero os preços médios, que você pode acompanhar aqui no canal. Então eu olhei para essa notícia aí com um certo desconforto, porque na verdade eu quero que ela permaneça nesses patamares. O dia de hoje, a gente viu ali o mercado está um pouco mais pujante, mas a verdade é que tem uma questão envolvendo o capital internacional. Veja aqui, por esse gráfico, que é um dos gráficos semanais que sai na Bloomberg Linha, e no mês de agosto, especificamente, os estrangeiros tiraram 2,3 bilhões de ações e fundos no Brasil. Então, agosto, no caso, ele está marcado aqui embaixo. Veja que antes disso, no ano, né, o que tinha saído mais foi exatamente aqui no mês de março, 3,7 bi. E esse é o gráfico de entrada e saída de capital. O que me chamou a atenção nesse gráfico foi exatamente esses últimos tempos, que mais tem saído do que entrado capital. Isso aí realmente influencia dentro do contexto da nossa bolsa. Talvez com essas movimentações no cenário internacional, agora tenha aberto uma janela para que se retome esses aportes. Não sei, a gente precisa acompanhar e olhar com mais acuracidade para a gente ter alguma certeza. Mas à medida que o capital internacional se esvai, a influência que a gente tem no preço das ações, já que o nosso mercado está mais voltado para a renda fixa em função da nossa taxa Selic, a nossa taxa que baliza a nossa economia como um todo, ela está num patamar bastante elevado de 12,75, inclusive com o Banco Central, ainda que sinalize uma queda nessa taxa de juros até o final do ano, com o crescimento da inflação nos últimos tempos, parece que houve uma posição meio controversa dentro do próprio Banco Central. E como nós estamos falando de capital internacional, veja aqui também, aqui da Bloomberg Linha, ele traz aqueles países que mais trazem aportes de investimentos aqui no nosso país. Que países são esses? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 29% do que é aportado no Brasil. Em segundo lugar, a Espanha, com 47,9 bilhões, representando 7% do que no Brasil é aportado. Depois nós vamos encontrar com 37 bilhões a França. Em quarto lugar, o Reino Unido. E para finalizar aqui em quinto lugar, a China, que representa, como você pode ver aqui, está um pouquinho mais escuro, mas 6% aproximadamente do capital que aqui é investido. Depois nós vamos poder olhar com um pouco mais de acuracidade se o que nós estamos vendo em movimentos da Bolsa é esse regresso do capital externo, principalmente por conta do que está acontecendo no, vamos dizer assim, cenário internacional. E a gente pode verificar. Quando os valores estão nesses patamares, com exceção, como eu disse ali, de TRPL4, que é a ISA-CETEP, ou de BB Seguridade, que deu aquela queda, eu não consegui ver mais nada no mercado que pudesse atrair a carteira do canal. Então a gente segue acompanhando e verificando o que pode surgir aí de oportunidade de ações que venham se oferecer. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!